Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa e hoje é o segundo programa da série de 4 que a gente está fazendo sobre a doença de Alzheimer. Se você não assistiu o programa da semana passada, você pode assistir no Facebook ou no YouTube, que está lá o depoimento sobre o caso do meu pai, que tem, infelizmente, essa doença. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho do que é essa doença, quais são as suas características clínicas e como é que se faz o diagnóstico do mal de Alzheimer. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a doença de Alzheimer, ela é um tipo de demência. O que é demência? Demência é um grupo de doenças que levam a pessoa a perder a memória, a perder a capacidade de resolver problemas, a ter dificuldade de linguagem, enfim. O mal de Alzheimer, ele responde por 50% dos casos de demência no mundo. Ou seja, de cada 10 pacientes que perdem a memória, 5 são mal de Alzheimer. Mas existem outras causas, não é só Alzheimer. Por exemplo, existe a chamada demência vascular. O que é a demência vascular? É aquela demência que a pessoa começa a perder a memória por causa de pequenos derrames. Normalmente isso acontece em pessoas diabéticas que não fazem o tratamento, pessoas que são fumantes, pessoas que são sedentárias, pessoas que têm colesterol elevado, que têm triglicerídeo elevado. Então todas essas condições que levam a distúrbios circulatórios podem levar a pessoa a ter pequenos derrames, às vezes imperceptíveis. Às vezes a pessoa não percebe que está tendo aquele derrame, mas vai queimando um neurôniozinho aqui, queimando outro ali, e aí quando a pessoa chega com 65, 70 anos, começa a aparecer os sintomas de demência. Existem outras causas de demência, por exemplo, a pessoa que bebe muita bebida alcoólica, a chamada demência alcoólica. Alguns tipos de infecções crônicas no cérebro também podem levar infecções por HIV, infecções por sífilis, alguns tipos de meningites fúngicas. Mas olha, os dois mais importantes é a demência por Alzheimer e a demência vascular. Quais são os principais sintomas do mal de Alzheimer? Uma coisa importante a se dizer é que a doença, os primeiros sintomas, eles aparecem em torno de 65 anos. Mas quando a pessoa começa a apresentar os sintomas, a doença já começou 10 ou 15 anos antes. Então é por isso que é importante que você que está com 45, com 50 anos, você já começar a tomar medidas para se prevenir. Eu vou falar no próximo programa que medidas são essas. Existem sim medidas efetivas que a gente pode lançar mão, que podem nos dar um certo grau de proteção para a gente não ter essa doença. Mas como que essa doença ela danifica o cérebro? Imagine que o cérebro é um conjunto de cidades e cada cidade tem as suas comunicações entre uma cidade e outra. Então, só que uma cidade e outra tem muitas comunicações, é como se fossem muitas estradas ligando uma cidade até a outra. E o que o Alzheimer faz? Ele começa a fazer buracos nessas vias, ele começa a dificultar a comunicação entre essas cidades. Então, o que acontece? Quando uma via é bloqueada, o cérebro ele passa a utilizar uma outra via, uma outra estrada.
Aí a doença vai lá e bloqueia aquela estrada. Aí o cérebro começa a utilizar outra estrada. Mas chega uma situação que já não tem mais, o cérebro já não tem mais margem de manobra, já não consegue mais fazer a comunicação entre as áreas importantes do nosso cérebro. Então é como se a gente tivesse a informação, mas ela tá aprisionada. A gente não consegue acessar as memórias, a gente não consegue acessar aquilo que a gente aprendeu, a nossa profissão, a nossa identidade, a nossa família. E é por isso que a pessoa começa a piorar gradativamente a sua memória. E quais são os principais sintomas da doença? O principal sintoma é a perda da memória recente. O que é a memória recente? É a memória do dia a dia. A pessoa ela não perde, a princípio, a memória de longo prazo, aonde ela morou, o que ela fez na sua adolescência, quando ela casou. Ela começa a se esquecer de coisas do dia a dia, onde deixou a chave, esquece onde guardou dinheiro, onde guardou documento. A pessoa começa a ter situações de lapsos de memória. Por exemplo, ela vai no mercado e esquece onde deixou o carro. A pessoa está dirigindo, isso já aconteceu muitos pacientes meus com essa queixa. Ela morou a vida inteira aqui na cidade. E aí, de repente, um belo dia, ela está indo e ela se esquece de onde ela está. Ela dá um branco, ela não sabe, ela não reconhece mais aquele ambiente, tá? A pessoa começa a ter dificuldade nas suas tarefas. Por exemplo, ela vai fazer uma comida, ela vai fazer uma receita que ela já fez milhares de vezes. Uma receita, você sabe que tem toda uma sequência de passos. Aí o que acontece? Ela começa a se embananar, ela começa a pular etapas e a comida já não fica igual ficava antes. Outra coisa, a pessoa começa a te contar a mesma história várias vezes. A pessoa começa a esquecer o nome de pessoas da família. A pessoa começa a perder objetos, a esquecer compromissos. Ela marca um compromisso com você e não aparece, e nem se lembra que marcou aquele compromisso. Cabe ressaltar que esses sintomas que eu estou falando, que isso pode acontecer em situações eventuais, até pessoas jovens. Eu tenho atendido muita gente no meu consultório, pessoas jovens que estão tendo problemas de memória. Mas aí é outra coisa, normalmente são pessoas que estão estressadas, pessoas que estão com distúrbios de humor, às vezes deprimidas, ou então pessoas que estão tendo dificuldades para dormir. Essas três coisas podem afetar a memória em pessoas mais jovens. Isso não é Alzheimer, isso é outro departamento. Podem ocorrer também mudanças na personalidade. Se era uma pessoa extrovertida, alegre, começa a ficar deprimida, inibida, introvertida. E o contrário, às vezes a pessoa era muito inibida e começa a ficar extrovertida, até inconveniente. Outra situação também, a pessoa começa a ter dificuldades no seu trabalho. Às vezes era uma pessoa que era um artesão, um marceneiro, um pedreiro, e começa a errar na massa, começa a ter problemas na execução das suas atividades, na sua profissão. Então, diante desses sintomas, o que a pessoa deve fazer? A pessoa deve fazer uma consulta com o neurologista. E o neurologista irá pedir uma bateria de exames. Diante de um paciente com perda de memória, com esses sintomas que eu falei, é importante, num primeiro momento, a gente excluir outras doenças que também podem causar esse tipo de sintoma. Doenças que são tratáveis. Por exemplo, se a pessoa tem um diabetes e esse diabetes está muito descontrolado, pode causar tudo isso. Então, vamos tratar o diabetes. Pessoa que tem uma pressão muito alta, vamos tratar essa pressão. Pessoas que têm problemas da tireoide. A tireoide, quando ela funciona mal, quando ela funciona abaixo, é o chamado hipotiroidismo, a pessoa pode também cursar com perdas de memória. Existem algumas deficiências de algumas vitaminas no sangue que também podem levar à perda de memória.
Então, num primeiro momento se faz uma bateria de exames de sangue e se faz uma ressonância magnética do cérebro para ver se existe algum derrame, ver se existe algum tumor, se existe algum problema de hidrocefalia, que é quando existe um acúmulo de água dentro do cérebro. Então, quando se faz todos esses exames e não se encontra nenhuma doença tratável, nenhuma doença clínica, quando a ressonância vem e a gente evidencia que o cérebro da pessoa está um pouquinho menor, porque o Alzheimer ele vai causando o quê? Uma atrofia cerebral. O cérebro vai diminuindo de volume, vai diminuindo de tamanho. Então, quando a gente recebe o exame, os exames de sangue, não tem nada errado, e a ressonância mostra uma atrofia cerebral, o segundo passo é a gente fazer uma avaliação neuropsicológica. A gente encaminha o paciente para uma neuropsicóloga e ela vai fazer uma série de testes neuropsicológicos e aí com essa avaliação bem criteriosa a gente consegue chegar a um diagnóstico bem certeiro da doença de Alzheimer. Olha, eu queria incentivar você que está me assistindo a você mandar as suas dúvidas com relação ao Alzheimer nesse telefone que está aqui embaixo. Mande a sua dúvida, mande o seu comentário, interaja com o programa, porque no quarto programa dessa série, no último sábado desse mês, eu vou fazer o programa todo em cima de dúvidas que vocês me mandarem. Então, se vocês não mandarem dúvidas, não vai ter programa. Então, mandem, tá? E outra coisa, eu falei no primeiro programa que a gente está em vias de criar a Associação de Apoio aos Pacientes de Alzheimer. Então, se você tem algum paciente, tem algum familiar, algum amigo que tenha doença, mande o contato para a gente poder devagarzinho começar a fazer um banco de dados para que a gente possa criar, num futuro bem próximo, a Associação de Apoio aos Pacientes de Alzheimer aqui em Rondonópolis. Eu queria dizer para você que o programa Verità hoje vai estar inaugurando um novo quadro com uma advogada, um quadro de direito, que toda semana vai estar trazendo um assunto de interesse seu. Então, vamos conhecer agora a doutora Maria Aline. Maria. Tudo bom, doutor? Tudo bem. A Maria, então, ela vai estar depois do intervalo inaugurando o quadro Direito por Direito. Então, não saia daí. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Olá, meu nome é Maria Aline, eu sou advogada aqui em Rondonópolis e eu atuo na área civil. O que entra a área civil? Entra direito do consumidor, entra direito possessório, que é o uso capião, e também, além de outras áreas, entra também o direito de família. Hoje, o bate-papo vai ser sobre o quê? O divórcio. O divórcio e o patrimônio, que são a partilha do patrimônio. A partilha hoje, muitos casais, eles têm, diz a lenda, quem casa quer casa. Muitos casais, eles têm o quê? Casas financiadas ou um carro financiado. Como é que fica isso, então? Se não tiver um acordo, que principalmente direito de família, é interessante que tenha um acordo de cada um, mas se caso for para o judiciário, o juiz, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir 50% para cada um, tanto as dívidas quanto o patrimônio. Então, a casa que antes era um valor, hoje é 2 vezes mais. E agora? A casa será vendida e será repartida entre os dois, pagando as dívidas e o que sobrar vai para cada um. Cada família tem uma particularidade, então o advogado precisa entender um pouco melhor, porque o direito tudo depende. Então, busque um advogado que vai te ajudar a resolver isso com uma tranquilidade. Espero ter ajudado com essas informações. E só para lembrar que o direito, ele tem caminhos corretos para fazer. É só você buscar um profissional de qualidade que vai te ajudar nessa caminhada. Um abraço e direito por direito. Olá,
Hoje eu vou conversar com vocês sobre a diferença entre botox e preenchimento, para vocês nunca mais errarem, como eu vejo algumas pacientes chegando no meu consultório e falando que querem colocar botox na boca para aumentar o volume. Isso não existe, tá? Vamos relembrar do programa retrasado? O botox é para rugas dinâmicas. O que significa isso? Movimentação muscular. Ele vai paralisar as rugas que se mexem. A gente coloca na testa, redor de olhos, às vezes porque a gente tem um músculo no canto da boca que se chama músculo depressor do canto da boca, para poder levar um pouquinho o cantinho, e nessas rugas do pescoço. O preenchimento a gente coloca mais nas rugas estáticas. O que significam isso? Nas rugas que sempre estão paradas, no sulco do bigode chinês, no sulco do marionete e às vezes até nessas ruguinhas aqui para ajudar aquelas pessoas mais de idade que já o botox só não segura a ruga no momento que ela está estática, tá? O botox às vezes você coloca quando a pessoa é mais jovem, ela sorri e não vinca mais. Quando a pessoa já tem mais uma certa idade ou demorou para começar a fazer o botox, porque ele também é um procedimento de prevenção, o que ele vai fazer? Vai começar a marcar essa pele, trincar essa pele, e aí a gente tem que usar o preenchimento para isso também. Espero que tenha esclarecido as suas dúvidas. Aguardo vocês no próximo programa e se tiverem dúvidas sobre esse tema, revejam os programas anteriores. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Olá, bem-vindos a mais um Dica da Nutri. Hoje a gente vai continuar falando sobre o tema do mal de Alzheimer. Lembra que semana passada eu falei para vocês sobre essa parte fisiológica da deglutição, mastigação? Isso tem tudo a ver também com a ingestão calórica desse paciente, né? Então a gente tem que pensar como é que está sendo a alimentação na ingestão calórica. Eu não gosto muito de pensar nessa parte de calorias, simplesmente porque pode ser uma boa caloria, uma caloria vazia. Então essa qualidade alimentar do paciente é muito importante, principalmente quando a gente consegue diagnosticar mais cedo a doença. Mas por que, Nutri? Nós sabemos que as pessoas que têm o mal de Alzheimer, elas têm alguns marcadores biológicos muito importantes. Quais são, então? Lembra que o Dr. Altemar falou logo no começo do programa que pode ter algumas deficiências de vitaminas, que tem a ver com o estilo de vida, né? Então, a gente vê que tem muito paciente que tem, por exemplo, diabetes, hipertensão e que futuramente pode desenvolver o mal de Alzheimer. Então, a nutrição está extremamente ligada com essa doença. E infelizmente é uma doença que pode sim ser agravada ou aparecer por conta do seu hábito alimentar. Então vamos cuidar da saúde. Para mim é muito importante falar isso para vocês. Então lá vai a primeira dica. Para deixar bem claro também que essa dica serve tanto para a gente tentar a parte da prevenção, porque eu tô aqui não só para falar para pessoas, né, que têm a doença, ou então para pessoas, né, que tem alguém na família com a doença, para falar para você se prevenir também. Isso é muito importante, tá? Então a primeira dica: a gente tem um baixo consumo de ômega 3. Nossa, Nutri, mas hoje se fala tanto de ômega 3, né, suplementação. Sim, mas a gente tem um baixo consumo de alimentos ricos em ômega 3. Então, quais são esses alimentos? São peixes de águas profundas e gélidas. Então é o nosso querido salmão, é bacalhau. Só que a gente tem que prestar atenção na procedência desses peixes, tá? Porque infelizmente no Brasil, águas profundas e gélidas tá meio difícil, né? Principalmente aqui no nosso Mato Grosso. Então é perceber também a qualidade daquele alimento que você vai ofertar ou então que você vai ingerir para pensar nessa prevenção, tá? E até ajudar a não ter progressão tão rápida da doença. Fazer a suplementação é legal? É legal sim, mas a gente também tem que tomar cuidado com a qualidade daquilo que a gente está suplementando. Por quê? Porque hoje tem muito suplemento e a gente sabe que tem umas misturinhas, né? Umas cápsulas que tem misturinha, não tem aquele ômega 3
legal lá dentro. Então, a primeira dica é o consumo de ômega 3. É maravilhoso para o cérebro. Está envolvido ali em toda a rede neural, tá? Segunda dica, não tem aquela historinha que o Dr. Altemar falou, que é das vitaminas? Um grande achado ali dos nossos exames de hemograma, né, exame de sangue, pessoas que têm o mal de Alzheimer, eles têm uma deficiência de zinco. O zinco é uma vitamina pouquíssimo falado, ou então ninguém pensa, preciso suplementar meu zinco, vou fazer um exame de hemograma para conter meu zinco. Ele está inserido de mais de 300 reações bioquímicas, então ele é importantíssimo. Daphne, que alimento que é rico em zinco? São as nossas oleaginosas, riquíssimas em zinco. Só que, lógico, também a gente tem que tomar cuidado com a procedência, porque hoje as oleaginosas estão super em alta, né? Só que elas podem conter micotoxinas. O que é isso, Nutri? Qualquer dia eu vou explicar, mas ela pode conter toxinas ali, então se não for de boa procedência, que é o nosso querido bolorzinho, ao invés de fazer uma coisa legal ali para os seus neurônios, vai estar mais atrapalhando. Então, cuidado também com a qualidade ali das oleaginosas, tá? Das castanhas. Terceira dica, atividade física. Por que você está falando isso, Daphne? Por que eu estou pegando muito no pé? Assim, acho que um programa assim, outro não, eu falo da atividade física, né? Ele vai te ajudar a controlar o diabetes? Vai. Vai te ajudar a controlar a pressão arterial? Vai. Vai ajudar a controlar seus níveis de ansiedade? Sim. Está inserido num bom hábito de vida? Sim. Então só tem a contribuir. Entendeu? Então, assim, tenha cuidado, além da sua alimentação, com o meio de vida que você está inserido, com aquilo que você pensa que é bem-estar. Eu sei que, né, a gente tem sociabilização, todas aquelas coisas, né? O álcool, como o doutor falou, também é um fator, um dos fatores que são determinantes ali para o aparecimento ou não da doença, né? Então, vamos começar a pensar com a saúde com um pouco mais de carinho. Ser feliz nem sempre é ser permissivo demais. Fica a minha dica, beijo no coração, até o próximo programa. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Olá, pessoal! Hoje o Momento da Pri, pra mim, é um momento muito especial, porque no dia 10 de setembro é o Dia do Gordo e ninguém se lembra disso. E é um momento muito bom pra mim falar sobre gordofobia. Isso mesmo, porque gordo não é palavrão, gordo não é xingamento. E muitas vezes as pessoas ficam com esse eufemismo, tipo, ai, que gordinha, fofinha, bonitinha, o rostinho lindo, eu sou maravilhosa com o corpo inteiro, tá? E eu quero que vocês me aguentem, porque a cada dia que passa eu vou me aceitando mais e vou entendendo que as pessoas tanto faz como tanto fez, gente. Existe uma forma de ser feliz. E a forma de ser feliz é a forma que você quer. Não é a forma que ninguém impõe não, viu? E eu vou deixar um recado aqui pra você que é gordo. Não se importe nem questione quando alguém te chamar de gordo. Deixa pra lá, tá? Porque gordo não é palavrão. E eu tô aqui pra libertar padrões e pra levar as mulheres a entender qual é o objetivo da aceitação. Eu me aceito e eu quero que você se aceite também. Um beijo da Pri e até o próximo programa. Deixa eu só me organizar aqui, o raciocínio aqui, peraí. Aí, pra tu tem um jeito, isso aí, gostei disso aí, pra tu tem um jeito. A gente sabe que portadores, né, portadores não, que de portadores, né, Brasil? Não é portadores. Peraí. Podemos? Ah, é verdade, ó, complicado. Nós sabemos que pessoa... Aqui? Ah, então tá. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20.
Programa Veritar.